Fala, meus amores e amoras, tudo bom? Nosso papo hoje é sobre mais dois povos da Mesopotâmia, os hebreus e os egípcios. Bom, os hebreus, ou como também são chamados de semitas, devido à descendência de Noé, aquele mesmo do dilúvio, especificamente descendem de seu filho Sem, daí a origem do termo semita. Eles formam um povo que tem a sua história contada a partir da Torá, um conjunto de 5 livros sagrados que você já deve ter escutado como o Velho Testamento, na Bíblia cristã. A grande característica religiosa dos hebreus é que, diferente dos outros povos que já vimos na Mesopotâmia, eles são monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus, no caso Javé. A história dos hebreus começa quando, na cidade de Ur, na Mesopotâmia, Abraão recebe de Javé a revelação para levar o seu povo à Terra Prometida, a cidade de Canaã, na atual Palestina. A questão é que a Terra Prometida por Javé, digamos, tinha alguns probleminhas. Além de ser uma região muito seca, imprópria para a agricultura, ela já tinha dono, que eram os povos cananeus e filisteus. Seguindo o baile, parte do povo hebreu se desloca então para o Egito. E aqui temos um detalhe. Muitos hebreus trabalhavam em altos cargos administrativos. O problema é que, depois de um tempo, os egípcios, na figura do faraó, passam a escravizar os hebreus e daí surge a figura de Moisés, que liderando diversas revoltas vai realizar o chamado êxodo, ou seja, a fuga dos hebreus do Egito para novamente a Terra Prometida. História vai, história vem, Moisés recebe de Javé chamadas leis sagradas, ou os 10 mandamentos, que organizam o povo hebreu diante de seu Deus e, por sorte ou azar, os hebreus acabam vagando pelo deserto durante 40 anos, segundo a Torá, e somente depois chegam na Terra Prometida. Porém, a ironia da história é que Moisés liderou a fuga, mas não entrou na Terra Sagrada, o famoso ditado, ganhou, mas não levou. Seguindo, o povo hebreu passa a se organizar numa espécie de monarquia, ou a Era dos Juízes. E aí temos 3 grandes reis. Saul, responsável por organizar a monarquia hebraica, Davi, que torna Jerusalém capital do estado, e com sua morte assume seu filho Salomão, que além de ser considerado muito sábio, construiu o grande templo de Jerusalém. Com a morte de Salomão, os hebreus se dividem em 2 grupos, o reino de Israel, daí os hebreus serem chamados de israelitas, e o reino de Judá, também sendo os hebreus chamados de judeus. Haja nome, hein? A questão é que com essa divisão, os hebreus se enfraquecem e passam a sofrer com diversas invasões e dominações de outros povos. Entre eles, os babilônios, com o rei Nabucodonosor II, que além de destruir Jerusalém, leva os hebreus como escravos para a cidade da Babilônia. Esse episódio fica conhecido como o cativeiro da Babilônia. Até que os hebreus são libertados pelos persas, que invadem a Babilônia. Ao retornarem à terra natal, alegria, felicidade? Não, a alegria durou pouco, porque os hebreus passam a ser dominados primeiro pelos macedônios, com Alexandre o Grande, e depois com os romanos, período da história que surge a figura de um jovem Messias, chamado Jesus. Mas isso veremos em um outro momento. Até a próxima aula. Bom, galera, fazendo então a viagem, saindo da Mesopotâmia e partindo para o Egito, a civilização egípcia se estabeleceu no meio do deserto, no norte da África, cerca de 5.000 anos atrás. Aí você se pergunta, como é que eles conseguiram sobreviver num ambiente tão seco assim, graças ao precioso rio Nilo? Onde os egípcios aproveitavam o ciclo das cheias do rio para usar o solo que agora ficava fértil e dava para plantar. Diante disso, a civilização egípcia começa a crescer e a cidade de Mênfis vai ganhando muito destaque. Detalhe, estamos falando de séculos e séculos de história, beleza? Não compreendam a civilização egípcia de maneira rápida. Quem comandava o Estado egípcio era o chamado faraó, que detinha todo o poder em suas mãos, tanto o poder político, religioso e militar, além de ser considerado divino, filho dos deuses. O Estado egípcio era administrado também por funcionários de famílias nobres, enquanto o trabalho pesado ficavam com os camponeses, que também pagavam impostos e tributos. Os camponeses, eles além dessas obrigações, também trabalhavam nas construções consideradas grandes, ou seja, estamos falando de pirâmides, beleza? Outro cargo muito importante dentro do Estado
egípcio era o cargo de escriba, onde eles registravam tanto as transações comerciais quanto outros escritos, como, por exemplo, os relatos históricos. A história do Egito é dividida em dois períodos: Antigo Império, por volta de 3100 a.C. até 2040 a.C., e nesse período foram feitas as Grandes Pirâmides, e o Médio Império, que foi encerrado quando os povos Hicsos invadiram o Egito. O detalhe aqui, enquanto os Hicsos usavam arma de bronze, os egípcios ainda utilizavam madeira rudimentar. Em termos religiosos, predominava o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, sendo Ra o mais antigo e venerado, conhecido como Deus Sol. Os egípcios os egípcios acreditavam na vida após a morte, daí a criação do processo de balsamar, ou seja, preservar o corpo, mumificá-lo, as famosas múmias. Além de colocarem no sarcófago ouro, joia, comida, bebida para que o morto tivesse conforto na outra vida. Segundo a mitologia egípcia, Osíris colocava o coração do morto numa balança, e se as boas ações pesassem mais, ele poderia então ir ao paraíso. A civilização egípcia, com o tempo, acabou sendo dominada por vários outros povos, como os assírios, depois os persas, os macedônios e, por fim, os romanos. É isso, galera. Fechamos então aqui e até a próxima aula. Beijão!